Igreja, o título dessa palavra de hoje é 4 marcas de um homem de Deus. 4 marcas de um homem de Deus. Na nossa cultura, na verdade, em muitas culturas, alguns nomes, alguns adjetivos, alguns títulos carregam prestígio, carregam uma autoridade, né? O doutor, o engenheiro, o professor, o presidente, o diretor. E esses títulos são títulos que carregam prestígios, que carregam uma certa autoridade, mas existe um título que nós não adquirimos ele numa universidade, um título que nós não podemos comprar, nós não podemos subornar com dinheiro, não se recebe esse título por herança. Esse título é dado pelo próprio Deus. Esse título é homem de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Na Bíblia, essa expressão, quando dada, é uma expressão que remete muita honra para a pessoa que recebe. Você pode ver alguns personagens bíblicos que tiveram a honra de receber esse título, como por exemplo Moisés, que é chamado diversas vezes como um homem de Deus. Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, o sacerdote Samuel, também é chamado como um homem de Deus. Os profetas Elias e Eliseu também recebem esse título. Mas aqui em 1 Timóteo, carta escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo dá também esse título ao jovem pastor Timóteo. O título, aqui nós começamos a ler, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta. O verso 11 diz: Tu, porém, homem de Deus. Ele dá esse título honroso para Timóteo. Alguém já olhou para a sua vida e também disse: olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus? Receber algo assim, receber um título como esse, requer para nós uma responsabilidade, requer de nós um compromisso, requer de nós um chamado a viver uma vida diferente. Por quê, pastor? Porque privilégios também trazem responsabilidades, benefícios trazem responsabilidades, títulos trazem responsabilidades. A gente acha bonito os títulos, os cargos, mas todo cargo traz também os seus compromissos. E o cargo ou o título, a expressão de homem de Deus, é um chamado a viver uma vida de santidade, é um chamado a viver uma vida diferente, é um chamado a viver uma vida compromissada com a palavra, é um chamado a viver uma vida onde o próprio Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eles podem, Timóteo, tu não, Timóteo, tu não pode, Timóteo. Timóteo, tu é um homem de Deus, Timóteo. Timóteo, você precisa cumprir algumas situações, você precisa fugir de outras. Esse chamado de homem de Deus, e quando eu falo homem, entenda homem e mulher, é um chamado que é muito honroso quando recebemos, mas requer de nós um compromisso. É tão bonito quando no nosso local de trabalho as pessoas ainda não sabem a confissão de fé que fazemos, não sabem a nossa fé, e as pessoas olham para nós e dizem: olha, eu acho você tão diferente, você tem alguma coisa diferente. E em alguns momentos até dizem: você é cristão? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Você é cristão? Porque ser cristão não precisa estar estampado no nosso rosto, precisa ser expressado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Nós precisamos corresponder a esse título que nós levamos. Pastor, eu não sou um homem de Deus. Se você é cristão, desculpa, você precisa ser um homem de Deus. Você carrega o nome de Cristo. Se você carrega o nome de um evangelho, você carrega o nome de um cristão. Então, esse é um título que não é um título vazio, é um título e um chamado a termos uma vida diferente, a termos uma vida compromissada com a palavra de Deus. É como se
Paulo estivesse dizendo ali para Timóteo: Timóteo, em meio aos falsos mestres, em meio à corrupção pelo dinheiro, em meio a uma sociedade que ama a posse, você precisa ser diferente. Você precisa andar na contramão do mundo. Queridos, nós vivemos uma época em que ser cristão virou uma espécie de modismo. E não, ser cristão não é modismo. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é um chamado a vivermos diferente. Nós não podemos nos amoldar à sociedade. Nós podemos e devemos ser a diferença na sociedade. Nós precisamos deixar de ser simpatizantes do Evangelho e tornarmos discípulos, tornarmos aqueles que andam com Cristo, que não negam o nome de Cristo, que não escandalizam o nome de Cristo. E esse é um chamado também para nós. No meio da sociedade que vivemos, com valores corrompidos, com a busca pelo ter ao invés do ser, o materialismo, o relativismo, nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, que levam as marcas de Cristo, que levam os nomes de Cristo. E em cima dos versos que lemos, eu quero trazer para a igreja 4 marcas. 4 marcas de um verdadeiro homem de Deus. E aqui estendo a toda a pessoa que deseja viver uma vida consagrada a Deus, que deseja viver uma vida diferente, que deseja atender esse chamado. Amém? Vocês estão comigo? Você quer receber esse título? Homem de Deus, mulher de Deus, né? Primeira marca que nós aqui entendemos, segundo o texto de Paulo a Timóteo, é que o homem de Deus é identificado por aquilo de que foge. Se você puder, anote. Paulo começa a dizer no verso 11: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Primeira característica de um homem ou mulher de Deus é um homem que foge de certas coisas. Nós precisamos, como homem de Deus, fugir de certas coisas. Que coisas são essas a que Paulo se refere? Que coisas são essas quando ele diz foge destas coisas? Que coisas são? Se olharmos na luz de todo o capítulo, Paulo está a falar de falsos ensinos, Paulo está a falar de discussões inúteis, de contendas, de orgulho espiritual. E Paulo fala de amor ao dinheiro, onde Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas essa lista não acaba aqui. Nós precisamos fugir de muitas outras coisas. Nós talvez precisamos fugir de ambientes, de mesas, de amizades que não correspondem a pessoas que vivem os mesmos princípios espirituais que nós. Não corresponde nós estarmos numa mesa que fala mal e zomba o nome de Cristo. Isso não nos corresponde. Nós precisamos fugir de certas coisas. Então, queridos, a primeira característica de um homem de Deus, ele se distingue por aquilo que ele não permite entrar na sua vida. Será que nós temos permitido que certas coisas, hábitos, atitudes, entrem dentro da nossa casa, entrem dentro da nossa vida, façam parte da nossa rotina? O que é? E aí vai de cada um. Você precisa olhar para si e identificar: será que tem algo que eu estou tolerando? Será que tem algo que eu estou permitindo, que entrou dentro da minha vida, entrou dentro da minha família, entrou dentro dos meus hábitos e não agrada a Deus? Nós precisamos entender isso, precisamos olhar para isso. E eu quero te dar alguns exemplos para ficar melhor. Você lembra de José? José, diante do assédio da mulher de Potifar, o que foi que José fez? José dialogou com o pecado? José ficou encarando o pecado, trocando objeções com o pecado? O que foi que José fez, igreja? José fugiu. Por isso Paulo está orientando ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, homem de Deus, foge destas coisas. Fuja.
Fuja de toda aparência do mal. Fuja de todo lugar, de todo ambiente, de toda atmosfera, de todo programa de TV. Porque sim, queridos, tem programas de TV, tem séries que não condizem para nós como cristãos. Séries com um alto teor de sexualidade. Séries que promovem coisas que vão contra a palavra de Deus, como práticas do homossexualismo, lesbianismo, práticas que nós sabemos que, segundo a palavra, está incorreto. E aí nós vamos promover? E aí nós vamos ser esses embaixadores de certas atitudes? Assim fazendo, nós estamos permitindo que isso entre na nossa casa. Nós estamos permitindo que isso entre e faça parte da nossa vida. José não dialogou com a tentação. Ele fugiu. Ele correu. Trazendo para a linguagem cearense, ele deu linha. Saiu fora. Não é? Corra. Fuja. Não fique encarando. Não fique olhando. Não fique discutindo. Fuja. Tem gente que está gastando tempo com conversinhas que começaram normais e daqui a pouco se partiram para conversas indecentes. Cuidado, corta, anula, cancela, bloqueia, tá? Porque não pode fazer parte do nosso círculo. Tudo começa com uma pequena coisinha, querido. É uma pequena mosca que cai dentro do nosso unguento e estraga todo ele. Cuidado. Outro exemplo é o exemplo de Daniel. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do banquete do rei. Daniel, ele fugiu da acomodação e do conformismo. Daniel disse: eu não vou me amoldar ao mundo, eu não vou fazer como o mundo faz. E isso aqui vai muito para nós jovens. O jovem, ele precisa estar todo o tempo sendo orientado, conduzido, porque ele ainda está em formação e ele é muito facilmente ainda influenciado. Nós temos que ter cuidado. Cuidado, jovens. Se levante como um Daniel que se posiciona, um Daniel que diz: opa, todo mundo faz, os meus amigos da escola fazem, mas eu não vou fazer. Eu vou fugir desse tipo de coisa, eu vou fugir desse tipo de prática. Então Daniel fez isso. Paulo, lá em 1 Coríntios 6,18, se você puder abrir, 1 Coríntios 6,18, Paulo vai nos dar um conselho aqui também. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Em outras traduções tem fugir da prostituição. Ele não está dizendo: olha, encare, converse, fuja de pecados sexuais. Lá também em 1 Coríntios 10,14, abre aí para a gente, Julinha. Você pode anotar essas referências. Paulo também nos aconselha outra coisa. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Nós cristãos entendemos de uma forma errada que idolatria é somente as imagens de escultura, não negativo. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Se eu não me engano, Martinho Lutero tem uma frase que diz que nós criamos ídolos no nosso coração. Nós somos muito tendenciosos a criar ídolos. O teu ídolo pode ser o teu time de futebol. O teu ídolo pode ser uma pessoa. O teu ídolo pode ser algo que você, um hábito que você tem, um hobby que você tem, né? Por exemplo, vou falar de mim. Eu tinha colocado o meu time de futebol como um ídolo, e eu não tinha percebido isso. Há muitos anos atrás, quando tinha jogo do meu time, viu, Luan? Tinha jogo do meu time, Bruno, e caía num dia de compromisso da igreja, de culto, eu inventava qualquer coisa para mim não ir para o culto. Eu inventava que estava com dor de cabeça, e eu começava a sentir mesmo, porque eu tinha que dizer alguma coisa para minha esposa,
porque ela ia sem mim, ela não deixava de ir, ela ia sem mim. E eu dizia, não, eu estou com dor de cabeça, não, eu estou com dor na barriga. Eu inventava uma coisa. Até que um dia ela me expôs na frente da minha liderança, na frente de todo mundo, viu? Me expôs, perguntaram assim, cadê o Natanael que não veio hoje? Aí ela disse, não veio porque ficou em casa para assistir futebol. Ah, não está doente não estava com dor de cabeça, estava. Não, ele ficou porque ficou para assistir futebol. Aí depois daquilo ali a máscara caiu, eu não tinha mais desculpa, eu criei vergonha na cara e removi esse ídolo da minha vida. Foi removido, removi ali. Às vezes, querido, essas coisas acontecem quando há o confronto. Eu fui preciso confronto. Eu fui confrontado e aquilo ali, eu disse, eu não vou continuar cometendo isso. Olha o que eu estou fazendo. Estou deixando de vir para a igreja, estou deixando de me relacionar, estou deixando de crescer espiritualmente por causa de um time de futebol. Às vezes, igreja, é até o filho, é a família que começa a se tornar um ídolo. Queridos, os nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos foi o Senhor quem nos deu e é dele. Os nossos filhos são dele, tá? A nossa vida é dele, tudo que nós temos é dele. Então não entenda idolatria como só uma marca de escultura. Idolatria você pode ter ídolos no seu coração. Quer outro ídolo? Dinheiro, né? O trabalho. Tem gente que o trabalho é o dinheiro, a busca pelo dinheiro, a busca pelo ter, a busca pelo materialismo, a busca por aquilo. Isso é idolatria, se tornou uma idolatria. Nós precisamos ter cuidado. Então, o homem de Deus não é conhecido apenas pelo que faz, mas pelo que não faz. Você precisa ser conhecido pelo que você não faz. Opa, esse tipo de coisa eu não faço. Eu fujo da idolatria, eu fujo da prostituição, eu fujo destas coisas a qual Paulo me aconselha. Queridos, o mundo mede grandeza pelo que conquistamos, mas Deus mede pelo que renunciamos. Você está disposto a renunciar por Cristo? Você está disposto a renunciar as coisas por amor a Cristo? Por amor à obra? Por compromisso com a obra? Você está disposto a abrir mão dos ídolos? A fugir de certas situações, né? Coisas que estão ocupando o nosso coração, que estão contaminando o nosso coração. Entenda, homem de Deus não negocia princípios. Homem de Deus não brinca com o pecado, não se deixa seduzir por coisas seculares, pelo materialismo, pela fama, pelo prazer, pela busca ideal do corpo. Se tornou um ídolo. A busca ideal do corpo se tornou um ídolo. Não. A gente precisa ter cuidado. Não basta nós resistirmos. Fuja, igreja. Fuja de certas situações. Fuja de coisas que quando você faz, olha, deixa eu te falar, o Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo sempre nos avisa. Se você começou a assistir uma série e viu que essa série ela está trazendo por um outro lado, pode ter certeza, se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai te avisar, ele vai te incomodar. Práticas que você estava fazendo e o Espírito Santo começa a nos incomodar, começa a nos alertar. Fuja de amizades que te puxam para o pecado. Amigo, eu sempre digo isso, amigo é o amigo que te leva para perto de Deus. Esse é o amigo. Amigo é o amigo que te chama para estar perto do Senhor, para estar numa igreja, para ter um compromisso. Esse é o amigo. Amigo é o que te confronta, porque às vezes vai ser necessário o confronto. Esse é o amigo. Amigo é aquele que te fala a verdade. Esse é o amigo. Amigo não é o que nos chama para praticar o pecado, para fazer coisas que desagradam a Deus. Fuja de amizades assim. Olhe o seu ciclo de amizade. Espera aí, será que o meu ciclo de amizades tem pessoas assim? Ah, pastor, então quem não é cristão eu vou excluir. Não, não é isso. A questão principal é: eu já influencio
ou eu ainda sou influenciado? Essa é a questão principal. Se você já consegue influenciar, então você vai influenciar. Mas se você ainda não tem a maturidade, o discernimento espiritual para influenciar, saia dessas mesas, porque você vai ser influenciado e elas vão te levar ao pecado, elas vão te levar a gatilhos para pecar. Então saia, fuja de oportunidades que aparentemente são boas, mas que ferem princípios. Já aconteceu isso no seu trabalho? Oportunidades que aparecem, que ninguém está vendo, que dá para burlar, que dá para fazer o jeitinho brasileiro, né? Que dá para fazer de uma outra forma, de uma outra maneira. Parece uma oportunidade de lucrar mais, parece uma oportunidade de ganhar mais. Cuidado, essas oportunidades, se ferem princípios espirituais, fuja delas. Fuja delas, porque elas não agradam a Deus. Pastor, eu consegui ganhar uma grana com isso. Deixa eu te falar, a lei da semeadura é certeira. Você fez errado, você vai colher depois, certo? Isso é certo. No mundo espiritual não adianta ir pelos atalhos, não adianta. Vá pelo caminho certo. Ele vai ser mais longo, mas o Senhor vai te abençoar nessa caminhada e nessa empreitada, né? Provérbios nos orienta: aqueles que buscam lucros indevidos, dá errado. Então não faça, não entre nessa, esqueça essas coisas, tire isso do seu coração. E gente, está cheio. Você segue alguns influenciadores, até isso, desculpa gente, mas um cristão que segue uma pessoa como a Anitta, desculpa, eu vou ser sincero, você precisa dar uma revisada nas pessoas que você segue, porque, pelo amor de Deus, olhe quem é que você segue, que tipo de propaganda, promoção está sendo colocado ali. Geralmente é jogos de azar, geralmente é só oportunidades que são boas para elas. Pessoas que ferem princípios espirituais, pessoas que levantam a bandeira como um aborto, que deturpam a família. Nós vamos seguir pessoas assim. Vocês acham que isso é correto? E a gente está se amoldando a isso. Não, eu vou seguir. Não. Precisamos fazer faça uma limpa. Pegue o seu Instagramzinho, ó, dê uma olhadinha em quem você segue, ó. Isso aqui não me edifica em nada, ó. E vai tirando, vai removendo, vai fugindo. O que você foge revela tanto sobre você quanto o que você abraça. O que você foge revela sobre você tanto aquilo que você abraça, que você tem de atitude. Então, primeira característica de um homem de Deus é aquilo que nós fugimos. Amém? Tudo bem? Segunda característica de um homem de Deus, ele é identificado por aquilo que ele segue. Paulo continua a dizer: antes, Timóteo, segue a justiça, Timóteo, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, a constância, a mansidão. Ele orienta ele a fugir destas coisas, e ele continua dizendo: antes, Timóteo, segue essas. Segue essas coisas, Timóteo. E ele elenca algumas coisas aqui. Ele elenca aqui a justiça, ele elenca a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Conselhos do apóstolo Paulo, um homem que nós nem precisamos falar dele. Queridos, o verdadeiro servo de Deus não apenas se afasta do pecado, mas corre atrás do que o edifica. Segue o que o edifica. Siga aquilo que te edifica. Fuja das coisas que te contaminam. Fuja das coisas que não são pertinentes para você. E siga as coisas boas. Siga as coisas que edificam. Às vezes chegam pessoas e dizem: olha, pastor, eu estou sendo atacado na minha mente, eu estou sendo atacado nas minhas emoções. O que você segue, meu querido? O que você se alimenta? O que você passa o seu dia se alimentando? Será que é da palavra de Deus?
Será que é de louvores que edificam a tua fé? Será que é de louvores que engrandece o nome do Senhor? Isso vai alimentar o nosso coração, querido. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir não é o ouvir das músicas seculares. Não é o ouvir, é o ouvir a palavra de Deus. Isso aumenta a nossa fé, querido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje, olha, deixa eu te falar. Você pode estar trabalhando e você pode estar assistindo uma pregação. Você pode estar trabalhando, você pode estar assistindo, escutando a Bíblia em áudio. Você pode no YouTube, tem a Bíblia em áudio. Então assim, está fácil de você alimentar-se da palavra, de você seguir como Timóteo, como Paulo orienta Timóteo, a justiça. O que é a justiça, pastor? Vida íntegra, vida reta, vida correta diante de Deus e dos homens. Nós estamos sendo justos nos nossos relacionamentos, nas nossas empreitadas, no nosso trabalho, na nossa vida. Temos sido justos? Temos levado uma vida íntegra, uma vida correta, reta diante das pessoas? Temos dado um bom testemunho da nossa fé? Paulo também diz: segue a piedade, Timóteo. Sabe o que é piedade? Piedade é a devoção sincera. Piedade é ter uma vida de oração, é ter uma vida de intimidade com o Pai. Às vezes, ao invés de dizer que a pessoa é um homem de Deus, a gente usa uma outra palavra. A gente diz: é um homem piedoso, é uma mulher piedosa. Mostra que essa pessoa tem uma vida de devoção. Mostra que essa pessoa segue e tem uma vida de intimidade com o Pai. Apóstolo Paulo também diz: Timóteo, segue a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos tido fé, temos seguido a fé, temos vivido com fé. Sim, há momentos da nossa vida em que ao olho natural, ao olho humano, o cenário parece difícil, mas nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos, vivemos pelas promessas que o Senhor um dia derramou sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Se a gente for ser tomado pelos cenários, se a gente for olhar para o Brasil, para o cenário econômico, para as situações adversas, queridos, a vontade que dá é a gente ir embora do país. Mas nós continuamos a declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós continuamos a declarar que esse país é do Senhor. Nós continuamos. Nós não podemos desistir do nosso país. Vão embora os bons, vão embora os piedosos, e nós vamos entregar para os corruptos, e nós vamos entregar para aqueles que levantam outras bandeiras. Não, nós vamos continuar acreditando no nosso país, nós vamos continuar orando pelo nosso país. Hoje é 7 de setembro, é a independência do nosso país, e nós precisamos orar pelo nosso país, nós precisamos orar pelos governantes, para que o Senhor traga a justiça, para que o Senhor traga o que precisa vir para corrigir o país nos seus trilhos, queridos. Nós precisamos, e para isso eu preciso de fé. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter essa confiança firme nas promessas de Deus. Olha, há muitos anos eu escuto que do Brasil, o Brasil será celeiro de missionários, que do Brasil, o Brasil vai viver grandes avivamentos. Não é de hoje que eu escuto isso, eu escuto há muitos anos, e eu continuo a crer que é do Brasil, que esses vão sair, e que também os remanescentes vão ficar, e que vão fazer a diferença nesse país. Porque pode ter muitos ruins, pode ter muitos que escandalizam, mas ainda tem muitos homens e mulheres piedosos, homens e mulheres de Deus, que ainda levantam bandeiras que nós podemos nos firmar. Então nós não podemos desistir, igreja. Precisamos ter fé. E fé é fé mesmo em meio à crise, em meio ao problema, em meio à dificuldade.
Paulo também diz a Timóteo: Timóteo, tem amor, Timóteo. Ah, se nós não tivermos amor. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que não adianta nada falar a língua dos homens ou a língua dos anjos. Sem amor, nós nada seríamos. Tem que ter amor. Eu vejo às vezes as pessoas que quer fazer as coisas de forma correta, mas sem amor. Tem que ter amor. O amor é que nos move, o amor é que nos conduz, o amor na atitude com as pessoas, diante das truculências da vida, o amor diante do exercício do perdão. Nós temos que ter amor, queridos. Nós temos que não permitir que o nosso coração fique duro. Eu escutando um relato de um pastor, ele dizendo assim: pastores precisam ter os coros duros, mas o coração mole. Precisa ser preparado para tudo, mas o coração precisa ser mole. Porque há situações que, se nós não vigiarmos, a gente sai da Noemi, que significa agradável, e nos tornamos Mara, que é amarga. Por que ela ficou assim, pastor? Pelas circunstâncias da vida, pelo luto que bateu na porta dela, levando seu marido, levando seus 2 filhos, por uma mudança que ela fez, e foi uma mudança mal sucedida, e ela teve que voltar. Aquela mulher era uma mulher agradável, aquela mulher era uma mulher sensível. Porque, queridos, para 2 noras se apegar à sogra, do ponto que Orfa e Ruth se apegou a Noemi, é porque ela era uma mulher boa, é porque ela era uma mulher agradável. Mas quando ela volta para Belém, as pessoas dizem: aquela que é Noemi. Ela diz: o meu nome não é mais Noemi, o meu nome é Mara, eu me tornei amarga. Não permita ser amarga pelas circunstâncias da vida. Pastor, eu já sofri, pastor, eu já passei isso com os meus pais, eu já passei isso nos meus relacionamentos, eu já vivi tantas coisas, tantos traumas. Deixa Deus tirar a amarguez da sua vida. Deixa Deus te tornar agradável de novo. Porque, queridos, quem se torna Mara não consegue mais se relacionar com as pessoas, não consegue mais ter amizades verdadeiras, sólidas, genuínas. A pessoa machuca o outro, a pessoa fere o outro. Nós temos que ter amor. Paulo também diz: Timóteo, segue a constância. Timóteo, constância tem a ver com perseverança. Nós vivemos uma geração que por tudo nós desistimos, por tudo nós paramos. A gente começa um propósito, mas de repente nós paramos. De repente nós não estamos mais fazendo, desistimos. Está aí, nós já estamos em setembro. Quantos objetivos você começou em janeiro? Quantos persistem até hoje? Não é? Só pela carinha de vocês, poucos persistem. Talvez um desses objetivos foi a leitura da palavra, que eu, como pastor, te entreguei um papelzinho para facilitar. Toma, meu filho. Cadê os papelzinhos? Como está? Está preenchido? Chegou como em setembro? Já é para estar quase finalizado, né? E vários outros, queridos. Na nossa vida nós precisamos ter constância, nós precisamos ter perseverança, ter firmeza, mesmo diante de cenários difíceis, mesmo diante de cenários que nos desprogramou. Tem coisas que acontecem, não é? A gente programou a nossa semana inteira, aí vem uma situação e bagunça as coisas. Seja constante como foi Caleb. Caleb era um homem constante. Às vezes a vida espiritual das pessoas é uma hora está aqui, outra hora está aqui, é uma gangorra. Sejamos constantes, querido. Cresçamos, amadurecemos no Senhor em graça, em plenitude. E você cresça, que a sua fé se desenvolva. Antes você se alimentava com o leite, agora você já come uma coisa mais sólida. Agora você tem uma fé mais madura. Agora você tem uma fé mais firme. Para isso, precisa de constância. Paulo encerra dizendo que Timóteo siga a mansidão, humildade no trato com as pessoas, sem perder a firmeza.
Você consegue ser assim? Ser humilde, mas firme também. Ser humilde no trato, mas também sem perder a firmeza, sem ser grosso, né? A gente precisa aprender a nos colocar, aprender a falar, aprender a colocar até um posicionamento. Nós que somos líderes aqui da casa, colocar um posicionamento, pedir por favor, pedir obrigado. Gente, todo mundo aqui é voluntário, inclusive eu. Você sabia que eu sou voluntário? Eu sou voluntário. Eu estou aqui por amor. Eu não estou aqui ganhando nada. Eu estou aqui por amor. Eu sou voluntário também, tá? E às vezes o pobre do pastor parece que é babá, é bombeiro, tá pegando fogo. Nunca ligou para o pobre do pastor, nunca. Mas quando se tem um problema, ligou para o pastor. Pode ligar, não tem problema. Mas lembra de mim para tomar um café da manhã também contigo. Lembra também de mim, mas ei, pastor, eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho medo de receber uma ligação. Ou eu tenho medo da pessoa manda uma mensagem para mim e diz: pastor, preciso falar com o senhor. Meu Deus do céu. Eu tenho medo. A irmã Raquel me chamou para jantar próxima semana na casa dela. Né, irmã Raquel? Estou confirmando diante da igreja dos homens e dos anjos. Aí eu, vou jantar. Jantei sábado na casa do Luan e da Ellen. Eu digo: Jesus, Deus bom. Estive com a Bruna e com o Jambos. Gente, se nós chamar, a gente vai. A gente está aqui também para estar juntos, tá? Então, tem que ter essa humildade, mas com firmeza. Você que é líder de ministério, peça obrigado, peça por favor, saiba se colocar, saiba falar, tá? Nós fazemos por amor, nós fazemos com dedicação, mas nós somos todos voluntários. Todo mundo aqui é voluntário, tá certo? Nós não somos aquele tipo de igreja que tem igreja assim, né? O pessoal é contratado. O seu trabalho nos cantos é contratado. Aqui não, irmã, aqui é todo mundo por amor à obra. Todo mundo aqui teve gente que chegou 4 horas da tarde, gente que chegou 5 horas da tarde para ensaiar, para limpar a igreja, para passar pano, para varrer, para ir lá para o infantil. Você está aqui, tua criança está lá, recebendo uma palavra da parte de Deus, sendo orientado, sendo conduzido. Todos nós somos voluntários. E nós precisamos agradecer a esse time. Nós precisamos agradecer, orar por eles, tá? Aqui todo mundo é voluntário, então haja com humildade. Haja com humildade. Sim, tem hora que como líderes precisa confrontar, precisa falar, mas sem perder o trato, tá? Sem perder, sem passar para grosseria, para ignorância, tá bom? Então a gente precisa ter essa mansidão. Então Paulo orienta essas coisas a Timóteo. Queridos, não adianta apenas fugir do mal. Precisamos abraçar o bem. Precisamos abraçar o que é correto. Muitos cristãos se limitam ao que não pode fazer. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso fazer assim. Mas você precisa abraçar o que também você pode fazer. Características que você tem que ter como cristão. O homem de Deus se torna conhecido pelo que evita, mas também pelo que cultiva no coração. O que você cultiva no seu coração? Jesus diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. O que o nosso coração está cheio? É de contendas, é de reclamações, é de fofoca, é de murmuração, é de dissensões, como diz Paulo. O que o nosso coração está cheio? O nosso coração está cheio da palavra de Deus. O nosso coração está cheio de conselhos. O nosso coração está cheio de mão amiga. O nosso conselho está cheio de pacificadores, de construtores de pontes. O que o nosso coração está cheio? É isso que você precisa ver. Rapaz, o que eu falo quando eu estou com as pessoas? O que o meu coração coloca para fora? Pronto, é o que o seu coração está cheio. Se ele está cheio de coisas que não deve, faça uma reciclagem espiritual. Não basta fugir do bem, corra atrás. Não basta fugir do mal, desculpa. Corra atrás do que é bom. Corra atrás do bem, se abrace com o bem. Siga, Paulo diz, foge, mas depois ele traz uma lista. Segue essas coisas aqui. Segue isso.
Então, precisamos substituir hábitos que nos afastam por práticas espirituais saudáveis. Será que eu não estou gastando muito tempo no Instagram? Será que eu não poderia substituir esse hábito pela leitura da palavra? Será que eu não estou perdendo muito tempo na TV, com programas de TV, com séries, com filmes? Será que eu não posso substituir por um tempo de devocional com a minha família? Com a minha esposa? Será que eu não posso ensinar ao meu filho já algumas lições da Bíblia? O nosso filho desde pequeno já sabia lições bíblicas, porque nós contávamos, porque nós falávamos para ele. Então isso precisa ter essa sensibilidade. Invista mais tempo em oração, em leitura bíblica, em serviço cristão. Procure ser lembrado não apenas por o que evita, mas pelo que você cultiva. O que você cultiva? Boas amizades, boas conversas. As pessoas gostam de sair com você porque tem boas conversas, tem boas edificações, né, Darinha? Saio, sou edificado. Você edificado. Palavras que você edificado. Eu vou sair ali naquela mesa melhor do que eu entrei, do que eu sentei. Terceira marca do homem de Deus: o homem de Deus é identificado pelo que luta. Paulo continua dizendo no verso 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo orienta Timóteo, primeira marca, você precisa fugir de algumas coisas. Segunda, você precisa seguir, e outras, você precisa lutar. Combate o bom combate da fé, Timóteo. A vida cristã não é parque de diversões. A vida cristã não é o que dizem em algumas igrejas: pare de sofrer, está lá a placa, pare de sofrer. Não. A vida cristã é combate. A vida cristã é luta. O próprio Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo e a vida cristã é luta, é combate. Se fosse só o não sofra, é nada. A gente vai ser perseguido, injuriado, mal interpretado. Vai acontecer tantas coisas conosco, tantas coisas. Por isso Paulo orienta a esse jovem pastor dizendo: meu irmão, combate o bom combate da fé. Luta pelo que vale a pena, Timóteo. Tem gente lutando em lutas desnecessárias. Tem gente lutando e perdendo tempo em lutas que não é o bom combate. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Paulo diz isso em Efésios 6. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra forças espirituais. A luta não é contra o nosso cônjuge. A luta não é contra o nosso amigo. A luta é a batalha que está por trás. É os bastidores espirituais. Pastor, existe? Vai achando que a vida espiritual, o mundo espiritual é brincadeira. Vai achando que tudo é não. Tem um mundo espiritual. Para um culto acontecer, para um culto romper, para esses ministros cantar, para os obreiros estar aqui. Tem ataque nas nossas vidas, ataque na nossa mente, ataque de várias outras sortes. Tem tanta coisa para nos fazer desistir, para nos fazer parar, que você nem imagina. Que você nem imagina. Por isso a gente tem que estar firmado, combatendo um bom combate. Às vezes a gente fica lutando com coisas e o diabo aplaudindo e rindo da nossa cara. A sua luta é espiritual, querido. Se a sua família está com problema, se a sua casa está com problema, a partir de hoje comece a lutar com armas espirituais. Comece a se posicionar. Coloque o capacete da salvação, coloque a couraça da justiça, coloque o cinturão da verdade, coloque o escudo da fé,
Coloque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Calce os seus pés com os pés da preparação do Evangelho. Se posicione como um soldado. Se levante como um soldado. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de leitura da palavra. Viva uma vida vigilante. Porque o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando e buscando a quem ele possa tragar. Ele está só sondando. Ele está só buscando uma oportunidade para nos atacar. Qual é o conselho de Pedro? Sede sóbrios, sede vigilantes. Tenha atenção. Interprete as situações de forma correta. Às vezes do nada, não sei se aconteceu com você, casal, família, do nada surgiu uma discussão. Estava bem, né, Pedro? Estava tudo bem, de repente surgiu. Acontece isso com casais aqui? Pelo menos comigo e a minha esposa já aconteceu. Aqueles que querem se identificar. Tá tudo bem, Dara, tá tudo tranquilo. O Ian tá de boa. Mas de repente surge uma confusão, às vezes são setas lançadas sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, causa uma discussão desnecessária, causa palavras ditas fora de hora, que ofendem, que magoam. Ele conseguiu colocar uma seta ali, né? E às vezes nós caímos como bobos, a gente não percebe. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, meu filho, vamos orar, vamos se fechar aqui, vamos levantar os nossos escudos de oração. Às vezes na sua família também é assim, você que não é casado, você que é solteiro também, você está com a sua mente boa, mas de repente vem um pensamento de outrora, de um pecado, de uma prática, de uma coisa. Nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, combatendo o bom combate. Por quê? Porque a vida cristã é um campo de batalha. A vida cristã é uma luta contra três principais inimigos: contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Você tem três grandes inimigos. Você tem o diabo, que está todo o tempo te acusando, é o papel dele, todo o tempo buscando armadilhas e emboscadas para fazer você desistir, para fazer você parar, para trazer confusão na sua mente. Você tem um mundo que você sai da igreja, está tudo maravilhoso, mas você tem um mundo que é difícil. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está nele, mas você não é dele. Sabe essa sensação que nós temos de que não estamos no nosso lugar? Exatamente, nós não estamos. Somos peregrinos aqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas um dia nós voltaremos para o nosso lar. Porque as palavras de Jesus em João 14: eu vou, mas eu vou preparar para vocês morada. Ele está lá preparando para nós morada. É lá a nossa casa. Esse anseio que temos pela eternidade, esse anseio que temos pela imortalidade, é a nossa saudade do nosso lar celestial. E um dia nós estaremos lá. Eu creio que um dia todos nós estaremos lá com Cristo. Então Paulo está orientando a Timóteo, dizendo que ele não lute em qualquer luta, mas ele combata o bom combate. Ele entenda que é uma luta espiritual. Coloca por favor Efésios 6:12. Então nós precisamos estar munidos das ferramentas. Eu já preguei sobre a armadura do cristão aqui, não foi? Vocês lembram? Já preguei sobre isso aqui. Eu estou com outra palavra pronta: estratégias que o diabo usa para nos paralisar. Logo eu vou trazer aqui para nós. Ele usa estratégias. Efésios 6:12, o texto que eu usei, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue.
mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Percebem que tem uma hierarquia? Tem uma hierarquia aqui, ó. Ele começa falando de principados, ele fala de potestades, príncipe das trevas, ele vai falando de uma hierarquia diabólica, e diz para nós que a nossa luta não é contra carne e sangue. Quantos de nós passivos, quantos de nós inertes nessa luta? Não, se levante como um guerreiro, se levante como aquele que combate. Lutamos contra as tentações, contra as falsas doutrinas, contra a frieza espiritual. Às vezes é difícil estar na igreja 1 hora, 2 horas, mas para assistir uma série ou maratonar, você passa horas. Essa apatia é uma coisa que nós precisamos lutar, que nós precisamos enfrentar, porque senão a cada vez nós vamos entrar mais nesse buraco. A nossa luta, querido, não é para conquistar bênçãos terrenas. A nossa luta é para conquistar um lugar lá no céu para nós estarmos, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório. Paulo mesmo em 2 Timóteo 4:7, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele diz: eu combati o combate certo, eu terminei a carreira que me foi proposta, eu guardei a fé. E por último, a quarta marca de um homem é um homem identificado pelo que ele é fiel. A quarta marca de um homem de Deus é a fidelidade. O verso 14 diz assim: que guardes o mandado imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus. A quarta marca de um homem de Deus é nós sermos fiéis, é guardarmos aquilo que nos foi proposto de forma imaculada, de forma irrepreensível, até o dia em que o Senhor aponta nos ares e leva a sua igreja para a Canaã celestial, para os novos céus e a nova terra. Até lá, fidelidade. Até lá a gente sustenta, até lá a gente vai se manter firme. Tem uma frase que eu gosto, até postei ela no meu Instagram. Deixa eu pegar aqui para vocês. Quem quiser anotar, pode anotar. Peraí, só achar aqui. Ó. Triunfo não é ausência de batalha. No grande dia do Senhor, estaremos lá, feridos, mancos e sangrando, mas finalmente estaremos lá. Nós vamos estar feridos, querido. Nós somos guerreiros. Nós vamos levar as nossas marcas. Nós vamos vamos chegar lá mancando, quebrado, mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Então, Paulo orienta Timóteo, seja fiel, Timóteo. O homem de Deus não apenas foge, segue e luta, mas permanece fiel até o fim. Jesus diz que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Caminho para a salvação, perseverança, fidelidade. Eu tenho que me manter fiel até o fim. Eu tenho que me manter firme até o fim. O homem de Deus é aquele que guarda a palavra sem mácula, sem negociar princípios, sem abrir brecha. Nós valorizamos muito quem começa bem, mas Deus valoriza quem termina bem. Talvez você começou mal, talvez você não começou numa família cristã, talvez você vive cheio de marca, trauma do teu passado, da tua família. Não importa, querido.
Deus pode restaurar a sua vida, restaurar a sua alma. Não importa como você começou, importa quando você termina. Isso importa. Tem gente que começa tão bem e não termina bem. Lembra de Saul? Saul começou bem, começou com humildade, começou fazendo as coisas corretas, terminou sendo um rebelde feiticeiro, terminou um espírito entrando dentro dele. Ele terminou totalmente diferente do que começou. O que importa é como terminamos, igreja. É isso que importa, e isso tem a ver com fidelidade. Precisamos ser perseverantes até o fim. Não importa quantas batalhas vamos enfrentar até lá, permaneça fiel. Pastor, está tão difícil, a luta está tão grande, pastor. O Senhor nem sabe, pastor. É uma enfermidade, é um problema conjugal, é uma crise financeira. Cada um passa pelas suas lutas, querido. Eu passo pelas minhas e você passa pelas suas. Cada um passa pelo seu deserto, cada um passa pelo seu vale de Baca, cada um passa pelo vale da sombra da morte. Cada um passa. Davi também passou, vários homens de Deus também passaram. Jeremias pediu a morte, Jeremias anunciou o dia do seu nascimento, Elias anunciou amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Vai ter dia que vai ser muito difícil, vai ter estação que vai ser muito difícil, mas permaneça, porque o salmista Davi também, diante de tudo que passou, foi perseguido de forma injusta, viveu em cavernas, viveu corrido com medo de Saul, não tinha feito nada com Saul. Vão te perseguir sem você ter feito nada. Ele não tinha feito nada, teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, e ele diz: ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. A vingança é do Senhor. Preguei sobre isso quinta agora. A vingança é do Senhor, querido. Se você tiver a oportunidade de retribuir, faça não, porque depois isso volta para você. Não faça nada. Teve a oportunidade de falar, de apontar, não faça. Quem nos justifica é o Senhor. A verdade sempre vem à tona. O que está em oculto, uma hora vem a ser descoberto. O que fizeram às escondidas, uma hora é revelado na frente de todos. Você lembra de Davi, que pegou escondido com Betseba? Depois Absalão pegou as suas mulheres e se relacionou com elas na frente de todos. O que está em oculto vem a ser revelado, querido. Aguente firme, fique firme. Davi, que passou por tudo isso, diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Uma hora essa estação fecha, uma hora essa dor encerra, uma hora esse ciclo de dor, de lamento fecha, e você vai cantar, vai adorar o nome do Senhor. O próprio Davi diz: Senhor, por que a minha alma está abatida? Por que ela se perturba dentro de mim? Ele estava falando com a sua própria alma. A sua alma já esteve assim, abatida, angustiada? Senhor, por que a minha alma está assim? Ela está abatida, está angustiada. E ele ora a Deus, e ele mesmo recebe a resposta do Senhor: eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Jó, no ápice da sua crise, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Perdeu 10 filhos, mulher mandou amaldiçoar Deus, perdeu toda a sua riqueza, acusado pelos seus amigos que se tornaram acusadores. E esse mesmo homem diz assim: eu sei que uma hora o meu Redentor vai se levantar e vai dar fim no que eu estou passando. E assim Deus fez, querido. Deus se levantou, o Redentor se levantou. Então, nós precisamos ter essas 4 marcas conosco. Primeira delas é aquilo que você precisa fugir. Segunda delas, o que você precisa seguir. Terceira, pelo que você luta, o bom combate da fé. E a quarta,
ao que você precisa permanecer fiel. 4 marcas de um homem de Deus. Esse título de homem de Deus não é uma medalha para se exibir. Olha, eu sou um homem de Deus. Olha, eu sou uma mulher de Deus. Não. É um chamado para uma vida comprometida. É um chamado para uma vida separada. É um chamado para uma vida santa. Eu te pergunto, podemos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus hoje? Você se reconhece como uma mulher de Deus? Você se reconhece como um homem de Deus? Podemos ser reconhecidos assim hoje? Se olharmos para o exemplo de Jó, o que Deus fala a nosso respeito? Porque de Jó ele disse: observe o meu servo Jó, homem fiel, homem temente a Deus, homem íntegro, homem que se desvia do mal. Foi as características que o próprio Deus deu de Jó. O que Deus diz a nosso respeito? O que Deus olha da terra, do céu, e olha para nós e diz assim: olha que homem, olha que mulher. O que Deus fala de nós? Somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. E eu quero encerrar. Deus nos chama para renovar o nosso compromisso. Talvez você se identificou na primeira área, e talvez você precise fugir de algo que tem comprometido o seu coração. Coisas que você sabe que não deve estar aí, mas estão. Você precisa fugir. Talvez você precise voltar a fortalecer aquilo que você precisa seguir. Coisas que você está muito apático, está muito indiferente. Quando dá para fazer, faz. Quando dá para ir, vem. Será que a nossa vida não está assim? Terceiro, talvez você precise lutar mais intensamente contra o pecado, contra a frieza, combatendo o bom combate da fé. Ou, por último, o louvor pode subir. Talvez precise ser fiel até o fim, sem desistir, sem negociar sua fé. A verdade é que, além de um homem de Deus, eu quero ouvir perante o Senhor, no dia a qual estaremos todos diante dele, todos. O que eu quero ouvir do meu Pai é: filho meu, servo bom e fiel, entra na alegria do Senhor. É isso que nós queremos ouvir. É isso que vai ter valido a pena todo sofrimento, toda dor, todo momento que você começa a orar e só sai lágrimas. Já passou por momentos assim? Quando você escutar essas palavras da boca do teu Criador, da boca do teu Senhor, você vai escutar da parte dele: filho, filha, servo, você foi um servo bom e fiel. Entra agora. Está liberado o teu acesso. Está liberada a tua passagem. Eu vou te dar uma pedrinha. Essa pedrinha é a tua passagem, filho. É o teu novo nome. Entra. Agora é alegria. Agora não tem mais ranger de dente. Agora não tem mais sofrimento. Você cumpriu aquilo que foi designado para você. Você combateu o bom combate da fé. Você guardou a sua carreira. Agora é hora de você se regozijar na minha presença. Agora é eu que vou te servir. Ele que vai te servir, querido. Imagine ser servido por Deus. Ele vai servir o banquete na mesa. Ele vai ceiar contigo. Vai ter valido a pena. Vai ter valido a pena. Mas podemos também ouvir o contrário. E eu não desejo isso para ninguém. Mas tem uma outra palavra dita por Jesus: eu não te conheço. Aparta-te de mim. E Ele vai nos separar. Esses na sua mão direita, entrando para a alegria do Senhor. Esses para a condenação. Ah, pastor, o inferno é simbólico. O inferno veio para amedrontar as criancinhas. Vai pensando. É uma eternidade de sofrimento. É uma eternidade entregue aos teus atormentadores. Vale a pena ser fiel aqui. Vale a pena fugir.
vale a pena renunciar, vale a pena pagar o preço, vale a pena seguir a justiça, a piedade, a mansidão, o amor, a constância. Vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena combater o bom combate, para que no grande dia do Senhor, no grande dia onde Ele virá, e Ele está muito perto, no grande dia você possa escutar as belas palavras: entre na alegria do Senhor. Entre. A sua passagem está liberada, o seu acesso está liberado, o seu nome está escrito aqui no livro da vida, e ninguém pode tirar dele. O seu nome está escrito aqui, o seu nome está escrito lá, porque não importa se o seu nome está escrito numa herança ou em qualquer coisa que seja terrena. O que importa é se o seu nome está escrito no grande livro da vida. E eu espero que o meu nome esteja lá. Eu espero que toda dor se encerra lá. Lá não tem lágrimas. Não tem. Lá não tem dor. Lá não tem ranger de dentes. Lá é alegria. Lá é regozijo. Lá é paz. Lá nem o sol vai ter. Por quê, pastor? Porque não é preciso. Porque o brilho de Jesus ilumina tudo. Sabe o ouro que nós tanto cobiçamos na terra? Lá tem tanta abundância que nós vamos pisar no ouro. Não vai fazer mais importância nenhuma. Vamos adorar o Senhor. Vale a pena. Entra, filho, entra. Entra na alegria do Senhor. Fique de pé, vamos adorar o Senhor.